quero falar sobre Venezuela e Estados Unidos. A gente sabe a tensão em relação a isso. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump falou que vai determinar em breve novos ataques para interditar carregamentos de narcóticos que são contrabandeados da Venezuela por vias terrestres. Trump voltou a ameaçar Nicolás Maduro, afirmou que os dias de Nicolás Maduro estão contados. Foi o que disse o presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também anunciaram que um novo pacote de sanções à Venezuela será anunciado, com foco no setor de petróleo e em familiares de Maduro, né, que vai aplicar sanções. As sanções atingem 3 sobrinhos da esposa de Nicolás Maduro e também 6 empresas de transporte marítimo acusadas de participar da exportação de petróleo venezuelano, principal fonte da receita do país. Maduro, por outro lado, Maduro disse ontem que a captura do navio petroleiro que saía de um porto venezuelano pelos Estados Unidos foi alvo de uma pirataria naval criminosa, foi a fala de Maduro. Disse ele, sequestraram os tripulantes, roubaram o barco e inauguraram uma nova era, a era da pirataria naval criminosa no Caribe. A Casa Branca informou que o navio cargueiro vai ser levado a um porto americano e o petróleo da Venezuela que ele carrega será confiscado. Bom, trazendo isso aqui para o Brasil e a atuação do presidente Lula. O presidente Lula disse ontem, durante um evento que ele estava em Minas Gerais, que ele conversou com Donald Trump a respeito dessa crise com a Venezuela e disse que na conversa com Trump ele disse, cara, aqui a gente quer paz, não armas. Vamos ouvi-lo. Ontem, quando eu conversava com ele falava para mim, não, presidente, você sabe, ele falou muito comigo. Ele falou, eu falei, o Trump, nós não queremos guerra na América Latina. Nós somos uma zona de paz. Eu falei, não, mas eu tenho mais arma, eu tenho mais navio, eu tenho mais bomba. Eu falei, cara, eu acredito mais no poder da palavra do que no poder da arma. Vamos tentar utilizar a palavra como instrumento de convencimento, de persuasão, para a gente fazer as coisas certas. Vamos acreditar de que a palavra, diplomaticamente, é a coisa mais forte para a gente resolver os problemas. Como é que será que foi isso em inglês, ele falando para o Trump, hein? Hein, José? Cara, aqui é paz. Aqui é paz, cara. Só faltou, né? Como é que será que foi isso, hein? Você sabe que quando eles tiveram a conversa, os dois lados se manifestaram, disseram ali quais foram os assuntos. Nenhum ousou colocar a Venezuela no meio, né? Agora vem o Lula, na tentativa, no esforço de traduzir para uma linguagem popular o diálogo com o Trump. Ele é muito engraçado, né, Fabíola? Ô, Trump! Ô, Trump! Não queremos guerra aqui na América Latina? Ô, cara! Eu acredito mais nas palavras, fica imaginando esse diálogo. Como é que seria, Guy? Como é que seria? É muito... Ó, o Nelson de Sá já está chegando aqui. Vamos chamar o Nelson de Sá. Eu pena do tradutor. Vamos pedir um tradutor. Ele fala chinês, mas ele manda bem no inglês, ele participou. Como é que será que foi isso, hein, Nelson? UOL pelo Mundo com o Nelson de Sá, diretamente da China. Boa noite para você aí, Nelson. Boa noite, Fabíola. Boa noite, Josias. Enfim, imagino que tenha sido através de intérprete, né? Ele não tem, enfim, como falar diretamente e creio que não foi nesse tom. Eu acho que foi um pouco mais formal ali, mas a argumentação do Lula é normalmente assim mesmo. Ele tenta expor de uma maneira clara, inclusive para os interlocutores mais graduados ali, tornar tudo um pouco mais próximo, mais pessoal. E creio que a argumentação dele deve ter sido nessa linha mesmo. A ideia, enfim, que é a ideia do Brasil, que é o que o Brasil defende sempre, é que a América do Sul não deve ter guerras, deve ser uma área, enfim, em que potências estrangeiras, sobretudo, não intervêm, mas se ele vai conseguir convencer o Trump ou não é um pouco difícil. Está fazendo 3 meses, na verdade, desde o primeiro bombardeio a um barco na costa da Venezuela. E o fato é que enfim, o que o Trump buscava, que era assustar o Maduro, não aconteceu. É capaz do Maduro procurar realmente o Trump procurar uma saída, enfim, que não envolva forças terrestres, invasão e algo que se tornaria realmente incontrolável. Eu acho que ele está num beco sem saída nesse momento, o Trump.
Trump, então, tá um beco sem saída. Ô Nelson, ontem também o Palácio confirmou de que Lula teria falou, na verdade, com Nicolás Maduro, né? Se pro Trump ele disse, cara, aqui a gente não quer guerra, a gente quer paz. O que será que ele falou pro cara Maduro? Tem alguma ideia? O que ele deve ter falado para Maduro? Aliás, uma ligação importante, né, Nelson? Porque fazia tempo ali que eles não se falavam, depois das eleições, tem essa história do Brasil não ter reconhecido também, eles aliados, né? Mas Lula estava um pouco mais separado de Nicolás Maduro. Mas essa ligação de ontem, a gente não sabe muito o conteúdo, mas é uma ligação importante, né, Nelson? Acho que sim, creio que sim. Acho que foi muito importante e foi, de certa maneira, uma resposta ao vídeo que o Maduro fez ao vivo com o boné do MST e defendendo que os brasileiros apoiem a Venezuela e o MST está, de fato, apoiando. Eu acredito que o Lula entrou em campo em parte para isso, mas também acredito eu com uma proposta que o Celso Amorim expôs 2, 3 dias atrás, que é o Maduro fazer um referendo, ao exemplo do que o Chávez fez 20 anos atrás, para ver se ele se mantém ou não. Seria, digamos, uma proposta intermediária ali para tentar fazer com que o Maduro ceda um pouco e aceite, enfim, um referendo, uma opinião popular que possa tirá-lo do poder de maneira mais legítima. Eu acredito que essa é a proposta principal que está sendo levada tanto para o Maduro quanto para o Trump, porque é enfim, uma proposta que foi trazida a público pelo Celso Amorim, que é o assessor especial internacional do Lula. Então, imagino eu que o que se aguarda é, enfim, Maduro aceitar isso e Trump aceitar e daí tentar uma saída realmente negociada. Está conosco na TV o Intervalo, mas a gente segue aqui pelo nosso YouTube, falando um pouquinho sobre os assuntos internacionais. UOL pelo Mundo, inclusive aqui com o Nelson de Sá, nosso colunista, e que tem uma nova newsletter para você também, falando sobre curiosidades da China. Está super interessante a coluna dessa semana. Vamos para o YouTube, vai lá, para o YouTube que você continua conosco. Rapidamente, antes de a gente ir para a China, Josias, qual é o papel de Lula? A gente já foi? Eu acho que eu emendei tudo, vamos embora. Qual é o papel de Lula nessa mediação? É o papel de Lula, né? Aliás, essa é a pergunta. É o papel de Lula? Ele tem que se meter nesse vespeiro, Josias? É incontornável que o Lula se interesse pelo assunto e, em função da interlocução que tem com o Maduro, andaram aí às turras, mas mantém interlocução, é inevitável que ele se envolva. Agora, essa proposta do Celso Amorim de fazer um referendo para ver se ele se mantém ou não no poder, se a sociedade venezuelana vai autorizar a permanência do Maduro, isso não me parece uma solução adequada, Fabiola. Houve uma eleição e essa eleição foi fraudada. O Brasil não reconheceu o resultado da eleição, a comunidade internacional não reconheceu. Há um consenso de que a última eleição presidencial na Venezuela foi vencida pelo Edmundo González, que é um diplomata sem expressão eleitoral. Ele foi eleito e a fraude do governo Maduro mostra que o resultado lhe foi favorável, não porque tivesse expressão, mas porque ele foi apoiado pela Maria Corina, que é hoje a principal força de oposição na Venezuela. Aliás, fugiu, está em Oslo hoje, saiu da Venezuela, aparentemente com ajuda até dos Estados Unidos. Mas o que seria razoável é hoje, o que não é simples, mas parece a única alternativa, é a negociação, uma negociação consequente que leve, sem intervenções militares, leve a uma reflexão do Maduro para deixar o poder. E aí isso vai envolver, eventualmente, a garantia para que ele saia da Venezuela, que obtenha um asilo em algum país da sua predileção, o Irã, um país qualquer que ele escolha. Agora, o que dificulta essa solução é o fato de que teria que dar salvo-conduto para muita gente, porque há muitos cúmplices do Maduro, sobretudo nas Forças Armadas. O Nicolás Maduro comprou as Forças Armadas venezuelanas, corrupção grossa, e hoje, para retirar o Maduro do poder, precisaria encontrar uma fórmula para definir
a sucessão, aí sim, não referendo para ver se o Maduro permanece ou não no cargo, um acordo em que ele concorde a deixar um cargo que foi usurpado por ele não obteve aval do eleitorado para permanecer nesse cargo. Feito o acordo, aí seria convocada uma nova eleição, limpa, lisa, reconhecida pela comunidade internacional, e os venezuelanos seriam chamados a escolher o seu presidente. Me parece ser a única saída possível, embora não seja uma saída simples. Já estamos de volta para quem estava conosco na TV, agora 12h e 46 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre a China, né? O Nelson de Sá, que chegou recentemente aqui no UOL, ele estreou nessa semana uma newsletter, como a gente chama, que é uma coluna, na verdade, que você pode receber no seu e-mail, você encontra também na página do UOL. E o objetivo dessas newsletters, muitas vezes, é a gente abrir as nossas mentes e se conectar com coisas e até coisas mais saborosas. E é muito interessante porque o Nelson vive na China já há algum tempo e tem um olhar bem interessante sobre o que está acontecendo na China neste momento. Ele abre falando, inclusive, essa newsletter dele, se a gente puder abrir aí, ó. A bandeira vermelha da China pode estar fincada na Lua em 3 anos. Será? Vamos lá, Nelson. Qual vai ser o objetivo dessa sua newsletter? O que você traz nessa primeira? E como é que é viver na China, né? Bom, sim, a ideia da newsletter é essa, né? É retratar um pouco como é o cotidiano, digamos, na China, as experiências que tem alguém, um brasileiro morando na China, um jornalista brasileiro morando na China. E essa primeira é um pouco um retrato disso. Um mês atrás eu fui para uma das bases de lançamento de foguetes aqui, no deserto de Gobi, e acompanhei. Foi muito, muito revelador para mim, muito interessante no sentido de, enfim, ver de perto o nacionalismo, o orgulho nacional chinês, do progresso deles no programa espacial. E foi também interessante por ouvir do comandante da missão e dos diretores da missão em entrevistas que a China pode ter o seu primeiro voo tripulado para a Lua já em 2029, o que é realmente muito muito perto. E há no momento uma corrida entre a China e os Estados Unidos, uma nova corrida espacial. Os Estados Unidos estão nesse momento bem para trás. Eles estão tentando retomar um programa espacial que eles basicamente abandonaram por décadas nessa altura. E enfim, houve uma sessão, inclusive, no Congresso americano esses dias falando exatamente isso, que eles acreditam que a China vai chegar antes do que eles vão conseguir voltar à Lua. Mas, enfim, é uma nova corrida e os chineses estão bastante orgulhosos. Foi muito curioso acompanhar as crianças assistindo. Enfim, de maneira geral, há um nacionalismo crescente hoje aqui na China, devido aos avanços, sobretudo em tecnologia, em economia, que eles tiveram. E é isso um pouco o retrato que eu tento dar ali nessa primeira newsletter, mas a ideia é abrir o leque e falar um pouco de comportamento. Enfim, eu pretendo falar de coisas como, por exemplo, eu acabei de me mudar, eu acabei de chegar aqui, estou morando num Hutong aqui em Pequim e pretendo falar disso proximamente. Hoje nevou pela primeira vez, então coisas assim. Muito bom, vai sair toda quarta-feira, né, a sua newsletter, não é isso? Toda quarta-feira saem novidades, que é o dia, inclusive, que ele está conosco ao vivo aqui no nosso All News. A gente só